Estamos em mais um Quarta do Refrigério. Que bênção tem sido para as nossas vidas, né, amor? Um presente de Deus para as nossas vidas e espero que também esteja sendo uma bênção para você e para toda a sua família. E se você que está aí nos assistindo, tem nos acompanhado, escreve aí no chat o que tem sido essa programação para a sua vida, para a sua casa. E se puder também, curte, comente, compartilhe, para que as outras pessoas também possam ver o que Deus tem feito na vida das famílias e dos casais. Quantas histórias lindas e emocionantes, não é verdade? Fica a dica para você pegar os episódios passados, dar aí uma geral, tem muito conteúdo bom, tem muito testemunho impactante, você vai ser muito abençoado. E hoje, Tati, o que nós vamos falar? Nós estaremos aqui trazendo para vocês um tema maravilhoso que é para sempre juntos. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E Tati, existe um texto da palavra de Deus que cabe muito para esse assunto que nós vamos abordar, e está em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que tem me preocupado nesse tempo é a fragilidade dos relacionamentos. Sim. Nós temos percebido que os relacionamentos estão muito frágeis. Há um relativismo muito grande. Nós temos percebido relacionamentos chegando ao fim por questões mínimas, por questões passíveis de ajustes. Haja vista que uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2023 apontou um crescimento de 4,9% de divórcios, alcançando a margem de aproximadamente 440 mil só no Brasil. E nessa mesma pesquisa informa que esses casamentos, né, onde tiveram o divórcio, foi entre 10 anos a 15 anos de casados, né? Onde teve esse número expressivo de divórcio. E aí vem a pergunta, por quê? O porquê? Porque, gente, todos nós somos diferentes, né? Uhum. Eu sou diferente do Carlos é diferente de mim. E a gente precisa, se nós tomamos uma decisão em casar e caminhar juntos, nós também temos que ajustar algumas questões da vida, porque cá para nós, eu não sou uma pessoa fácil e ele também não. Não é verdade? Só que com a minha falha, com a falha dele, a gente vai tentando se ajustar. Eu penso que as crises estão acontecendo porque as pessoas estão esquecendo de algo que é primordial, que é essencial, que é o valor da aliança. A aliança feita no momento do casamento, aquele voto realizado quando os dois casais estavam ali juntos, diante de um pastor, diante de um padre, diante de um juiz, de pais, enfim, aquele momento do casamento muito particular de cada um, aquele voto feito. Parece que aquele voto que foi feito lá atrás tem perdido o seu valor ao longo do tempo. E quando se trata de valor da aliança, eu fico lembrando aqui do início de tudo, né? O que atraiu você? O que me atraiu para eu casar com o Carlos, né? E o que o Carlos foi atraído por mim para escolher e dizer, essa é a pessoa que eu quero casar. Ao longo do tempo, isso vai passando, esfriando, né? Exatamente o objetivo principal. E, na verdade, casamento não é, eu vou casar para eu ser feliz. Não, não é isso. Casamento é parceria, cumplicidade. É um ali ajudando o outro, potencializando, como vocês percebem, vocês que têm nos acompanhado, o Quarto de Refrigério, a gente sempre exalta, né, enfatiza, né, em potencializar algo de melhor do outro. E aí as pessoas, nós temos percebido que as famílias têm perdido esse valor, essa essência. Em primeiro lugar, nós temos que ter a certeza que foi Deus que nos uniu, né? E em segundo lugar, é você saber que Deus uniu com um propósito. E quais são os propósitos? E é interessante nós destacarmos que a aliança ela é um compromisso
inquebrável. É um forte compromisso, podemos dizer assim. Então, o vento vai vir, as dificuldades da vida vão surgir, algumas coisas vão mudar, mas nós precisamos entender que nós fizemos um pacto de um vínculo entre um homem e uma mulher, instituído e firmado por Deus. Muitas pessoas, infelizmente, estão se esquecendo deste pacto feito. E por qualquer coisinha querem o divórcio, Banaliza, por né? qualquer coisinha entram em crise. Então nós precisamos ter essa noção, entender que a aliança é algo muito mais profundo entre um homem e uma mulher. Exatamente. E se tratando de divórcio, nessas questões assim, nós temos percebido que um dos focos, né, principais é a questão do sexo, a questão do dinheiro e a questão da família de origem. São né? o top 3. Os top 3. Inclusive, nós temos também episódio falando sobre essa questão da família de origem, né? E isso é tão tranquilo de ser resolvido. Uhum. E as pessoas acabam deixando esses 3 assuntos entrarem nos seus casamentos, né? E acaba se instalando e a pessoa resolve, por ela não querer se desgastar com esses assuntos, ela resolve pedir separação. Que, na verdade, é só você ter um bom diálogo. Sim. É isso. É o ajuste. É o ajuste. A conversa, ela é essencial. E quando a gente fala de família de origem, a gente lembra do texto que eu li aqui no início, quando diz: por isso o homem deixa pai e mãe para se unir e formar uma nova família. É aquela ideia que tem de agradecer, honrar, mas precisa despedir. Sim. Nós precisamos ser gratos pela nossa família de origem, pelos nossos pais. Nós precisamos honrar aqueles que ainda têm os pais vivos, mas nós precisamos nos despedir. E parece que esse terceiro ato, essa terceira ação, é a que tem causado algumas dificuldades. Vale ressaltar que despedir não é abandonar, né? Sim. E aí também entra a questão da falta de clareza. Porque, por exemplo, tem momentos na vida, gente, que a gente não fica bem. Não fica bem em questões de saúde, em questões do próprio trabalho profissional, né, em questões de filhos. E a gente precisa conversar. Inclusive, falando sobre saúde mental, infelizmente, quantas pessoas estão sendo acometidas de depressão, né, de ansiedade. E isso também afeta muito o relacionamento. Uhum. A pessoa ela não sabe lidar com isso e acaba tendo o quê? Aquele distanciamento. Se o cônjuge não entender que o seu parceiro, a sua parceira não está bem, ele simplesmente vai colocar aquela pessoa mais no buraco ainda. É um distanciamento até involuntário. Exatamente. A pessoa não tem o desejo de se distanciar, mas por conta da sua saúde mental, isso acaba acontecendo. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde são muitas informações, requer muita atenção, de você sempre pegar informação. Isso traz uma fadiga mental, trazendo um burnout, né? Infelizmente, tantas pessoas estão sendo acometidas de burnout. E isso, gente, gera umas questões tão difíceis para a pessoa. Olha, é como se fosse uma dor na alma. Não há remédio. Não há remédio. É com o tempo, é você tentar ressignificar. Por mais que você ore, jejue, por mais que você vá a psicólogo, tome remédio, isso é com o tempo. E nesse período que nós temos vivenciado, onde a depressão e a ansiedade, né, tem estado em alta aí na nossa sociedade, ainda mais depois que vê essa questão do Covid, da pandemia, esse número tem sido assim crescente. Nós temos que ter paciência, é isso. Nós temos que ter o discernimento. Não é bobeira, gente. Saúde mental não é bobeira. Isso é real, isso é real. Ah, eu vou ao médico e não dá nada. Sim, mas quando se trata
de algo do psique, de fato, não vai demonstrar problema algum no seu físico. Mas aquela pessoa tem algo que machuca, tem algo que corrói, tem algo que dá angústia. Então, vamos ser mais sensíveis com essas questões. Isso é muito sério. Na linguagem popular, a gente ouvia muito falar sobre a síndrome do coração partido. Sim, é verdade. Com a tristeza profunda, uma tristeza profunda, algo que acometeu aquela pessoa e faz todos os exames cardiológicos e não dá nada, né? Bem, nós temos que valorizar a aliança, nós temos que estar sempre juntos, e para estar sempre juntos, nós precisamos de algumas atitudes. Você já falou aqui de uma atitude importante, que é a questão do diálogo. A gente pode entender realmente que ela é essencial. Sim. Muitos casais hoje não conversam, muitos casais hoje não trocam informações acerca do seu relacionamento. Há momentos que se conversa de tudo, mas aquilo que é importante para ser conversado não é conversado. Parece que foge, né? A sensação é essa. Pode ser. Foge do problema, então acaba... Ou até, em alguns casos, a falta de percepção de que está tendo problema. Mas eu acredito que a maioria foge. Sabe que tem o problema, então prefere se envolver com outros assuntos para não falar do assunto principal. Até porque, quando você está diante de um problema, você tem duas opções. Ou você foge, ou você enfrenta. Exatamente. Então, se você está vivendo essa realidade no seu relacionamento não está indo muito bem, você tem percebido um distanciamento entre vocês, pare, converse. Seja sincero, seja sincera, apresente o problema que você está percebendo, apresente o desafio, apresente aquilo que você está sentindo. Não fuja dessa realidade, porque senão isso vai acumular. É igual quando se varre uma casa e vai jogando lixo para debaixo do tapete. Chega uma hora que aquele tapete precisa ser levantado. Então, o levantar do tapete é o diálogo, é a conversa. Sim, amor. E quais são as atitudes que nós devemos ter, né, para que essa aliança, esse pacto, né, não seja desfeito e não seja quebrado? Pois é. Além do diálogo, precisamos praticar o perdão. Um relacionamento conjugal sem a presença do perdão não avança. E olha, vou te falar, hein? É fácil falar essa palavrinha, mas é difícil colocar em prática. É o desafio da teoria para a prática. Porque é uma decisão, né? O perdão não é quem está com a razão. Para com isso. Se você pensa desse jeito, você está tendo uma atitude errônea. Porque o perdão é uma decisão, independente do que a pessoa fez com você. Eu preciso estar decidida em perdoar para permanecer juntos. Martin Luther King Jr. vai dizer que o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude permanente. Eita, glória! Você precisa decidir perdoar a pessoa que você escolheu para se casar. Agora também nós precisamos tomar muito cuidado para não ancorar a nossa vida nesse sentimento. Que aí a pessoa tem o outro lado da moeda, a pessoa vai aprontando, não, porque ela tem que perdoar, porque nosso relacionamento é com base na palavra de Deus, nosso relacionamento é um relacionamento cristão, ela precisa perdoar porque a prática do perdão faz com que nós fiquemos juntos, aí não. Nós não podemos, nós não podemos se prevalecer disso. Aí a pessoa vai caindo sempre no mesmo erro. Perdão tem a ver com arrependimento. Arrependimento gera mudança de atitude. Metanoia. Transformação. Eu não posso ficar cometendo o mesmo erro sempre. Porque se eu cometo o mesmo erro sempre, fico baseado na questão do perdão ali, ancorado no perdão, não, ela tem que me perdoar. Não, nós não experimentamos o arrependimento, que promove a mudança de atitude. Há o remorso, que é um sentimento parecido, que gera um desconforto, mas não é profundo a ponto de gerar o arrependimento e a mudança de atitude. E quando se trata de perdão, queridos,
de fato, é algo tão profundo que Deus ele trabalha no meio do perdão. É como se fosse um restaurar de um relacionamento. Porque se eu não perdoar o meu cônjuge, eu viverei um relacionamento infeliz. E quando a gente olha para essa questão do perdão, Tati, a gente precisa entender que no mundo espiritual não há ofensor nem ofendido. Há perdoador e perdoado. Há momentos que nós não merecemos o perdão. Mas se nós compararmos com o nosso relacionamento com Deus, o ser humano também não merecia o perdão. Ixi. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Nós não merecíamos, nós nascemos sobre a condição do pecado, o pecado original, o pecado de Adão, de Eva, mas Deus, em seu rico amor, entrega o seu único filho, Jesus, na cruz, para o quê? Para que todos não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Nós fomos perdoados mesmo sem merecer. Então, o perdão, ele é incondicional. Sim. É uma decisão mesmo. Nós precisamos decidir perdoar o outro todos os dias. É uma atitude de amor. O perdão é uma atitude de amor. E, por outro lado, a falta do perdão abre uma porta imensa para Satanás agir no relacionamento conjugal e na família, até porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Porque a falta do perdão entra a raiz de amargura. E aí, pensa bem no seu coração cheio de raízes de amargura. Em nome de Jesus. Se torna um coração pesado. Sim. Né? É aquela mochila pesada que você carrega o dia inteiro. Sim, e aí vamos colocar para a prática, se livrar. Tá, queridos? O seu cônjuge cometeu algo que te feriu. E aí, claro que você precisa conversar, né, para reparar. Não dá para passar batida, achar que nada aconteceu e segue a vida. Não podemos ignorar o mal que faça recebemos. Isso. Precisamos reconhecer, né, trazer à luz, né, reconhecer, pedir perdão, quem cometeu o ato. Se a pessoa não reconhecer isso e o cônjuge entender que fez mal, você mesmo pode falar: olha, eu te perdoo mesmo assim. Mesmo que você não tenha reconhecido o mal que você me fez, eu quero liberar perdão sobre a sua vida porque eu não quero carregar a raiz de amargura. Gente, uma pessoa amargurada é muito ruim. Ela vive uma vida muito pesada, uma vida angustiada, cheia de dores. E a amargura, ela só vai trazendo problemas psicossomáticos e até mesmo problemas fisiológicos. Então, para que eu quero guardar amargura? Você não pode ignorar o mal que você sofreu ou que você fez. Mas você precisa decidir que aquele mal não vai interferir mais na sua vida. Não ficar lembrando do passado. Sim. Do que a pessoa fez. Ah, mas lembra que você faz isso no nome de Jesus. Pare com isso. É uma decisão. E quando nós alcançamos o perdão, nós podemos até ter o contato, porque a nossa mente ela vai voltando atrás, ela faz com que nós nos lembremos de algumas coisas, mas a gente tem um contato sem dor, um contato indolor. Sim. Nós temos um contato onde, como uma cicatriz. Quando nós temos uma ferida aberta, qualquer toque gera dor. Mas quando a ferida está cicatrizada, ela se torna uma cicatriz, não há mais dor. Você olha para aquela cicatriz e você acaba se lembrando do que foi aquilo, mas não tem dor. Assim é o perdão. O perdão, ele abre a porta para a possibilidade, ele possibilita a renovação da confiança. O perdão, ele faz com que a confiança seja restaurada. O perdão, ele faz com que nós olhemos um para o outro e consigamos caminhar para sempre juntos. Amém. E a segunda atitude, qual é? A primeira foi o quê? Praticar o perdão. E a segunda atitude, nós temos que ter o quê, amor? A harmonia conjugal. Falamos muito já sobre esse assunto em episódios passados, né? E a harmonia conjugal, gente, não é fácil. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 4, que vale a pena nós lermos aqui.
a partir do versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Sim. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Misericórdia, é muito ruim você dormir sozinho, né? Sem o seu pezinho de meia ali para esquentar. Então, a Pois é, no harmonia meu caso não é tão vantajoso assim, que o meu pé é gelado demais, né? gelado. E a harmonia conjugal, nós podemos dizer aqui que é o equilíbrio do relacionamento, né? Se o dia que eu estiver muito estressada, irritada, o Carlos entender, ele vai trazer uma bonança para minha vida. Se o dia que ele estiver estressado, irritado, eu precisarei entender que eu preciso acalmar esse homem. Eu não posso ficar atiçando mais ainda. E nós temos que ter a sabedoria, porque são nesses momentos que causam as grandes discussões, não é isso? As grandes calúnias, e aí fere com palavras, fere com atitudes e tantas coisas ruins por aí. Até porque a ausência de conflito seria o cenário perfeito, mas não é a realidade. Na vida real não é assim. No caso da Tati, quando ela está muito nervosa, muito estressada, é só dar um docinho que ela acalma. Ela é extremamente doçosa. Traz um doce e tudo fica resolvido. E ele, deixa ele assistir o futebol É isso aí. dele. O momento do meu que ele time vai está ficar- agradável, então está sendo bom, está valendo a pena. Ah, agora tá fazendo questão em falar, né? Mas a harmonia conjugal, nós podemos dizer aqui que precisa ter um equilíbrio, inclusive nas emoções. É um combinar simultâneo. É o combinar simultaneamente. É sempre tentar achar, queridos, soluções para os problemas. Uhum. O problema está à nossa frente. Como que eu posso solucionar? Não é simplesmente você olhar para o problema e não enxergar a solução. Em nome de Jesus, precisa ter solução. Precisa focar na solução, Precisa né? focar na solução. Porque se nós focarmos somente no problema, todos da casa irão adoecer. E o assunto, aquele assunto vai ser o principal assunto. Né? O assunto que às vezes fica rolando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Ah, tem Um assunto, né? ano. Fala sério, hein? É, Tem assunto que você tá acordando com com ele, assunto e dormindo almoçando com com o assunto e seguindo o dia inteiro com ele. Exatamente. Então, Se liberta desse assunto em é, nome de o Jesus. equilíbrio no seu lar, no seu casamento, é você tentar encontrar soluções, meios, formas, maneiras, né? Para que o seu lar venha a ser um lar, o quê? Harmonioso. Porque a harmonia conjugal é quando o casal, na vivência do amor, supera os desafios, Sim, supera suas próprias vontades, o eu, e faz com que qualidades surjam. sim. E essa qualidade, ela promove uma união sólida e profunda, para sempre juntos. Tremendo, né? Agora, gente, não pense que você vai encontrar harmonia na hora ali do problema. Uhum. Porque a harmonia, o equilíbrio, precisa ser cultivado. É- Dia após dia. É como um ensaio de uma orquestra. Uma orquestra, para fazer aquela apresentação linda e Harmonia. afinada, aonde todos os instrumentos se completam, Sim. se essa é a linguagem técnica, você que é da área da adoração da música pode falar melhor sobre isso. O ensaio, ele Instrumentos acontece, afinados, né? o ensaio acontece justamente para quê? Para promover Sim. o alcance dessa harmonia, é um treinamento. E interessante que para você tocar algum instrumento, você precisa afinar o instrumento. E para afinar, queridos, a pessoa precisa conhecer o instrumento. E olha que ensinamento que a gente tem, né? Se eu sei que meu instrumento está desafinado, eu não posso colocar ele para tocar. Se eu sei que eu não estou em condições para fazer algo e falar algo, então eu não posso falar qualquer coisa. Eu preciso conhecer o problema, eu preciso conhecer a situação, eu preciso conhecer a minha casa, eu preciso conhecer o meu cônjuge, para que eu venha trabalhar em favor, ou afinar.
Se eu não trabalhar em favor, eu vou desafinar completamente e aí vai ser aquele grande caos. Então nós precisamos estar afinados. Pois é, dever de casa para você que está assistindo esse vídeo. Você precisa afinar o seu casamento. Você precisa afinar os instrumentos aí da sua casa para que a harmonia conjugal aconteça e para que vocês vivam para sempre juntos. O nosso convite é que na próxima semana você esteja conosco aqui em mais um Quarto do Refrigério, pois nós estaremos dando sequência às atitudes que nós temos que tomar para que o nosso casamento, para que o nosso relacionamento seja para sempre juntos, até que a morte nos separe. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Se alguma informação que foi passada aqui tocou no seu coração, peça a Deus para te ajudar a vencer todo e qualquer tipo de obstáculo. Que você, junto com o seu cônjuge, não venha ser mais um número para se divorciar, mas sim venha ser um casal em potencial para abençoar outros casais também. Vamos orar? Senhor, nessa hora nós estamos na Tua presença e nós queremos pedir, ó Deus, que tudo que foi dito aqui alcance corações. Queremos lhe pedir, ó Deus, que casais que estão assistindo este vídeo possam viver a realidade de um casamento saudável para sempre juntos, ó Pai. Queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor repreenda toda a fúria de Satanás, toda obra satânica contra estas famílias está destronado no nome de Jesus. E nós cremos, ó Pai, que haverá diálogo, nós cremos que o perdão acontecerá e nós cremos, ó Deus, que a harmonia conjugal chegará nos lares, ó Pai, Amém. para que eles vivam para sempre Amém, juntos, Pai. em nome de Jesus. Amém. Amém.